Nos arquivos da cidade de Nápoles, na seção dedicada aos sepultamentos da aristocracia do século XV, há um registro muito antigo e quase apagado, feito em um pergaminho amarelado. Esta inscrição fala de um túmulo localizado na capela privada da igreja de Santa Maria la Nova, destacando-se pelos símbolos incomuns que a adornam. Ao contrário das imagens e ornamentos típicos da Itália daquela época, neste túmulo podem ser vistos símbolos que causam surpresa e perplexidade. Há a imagem de um capacete de cavaleiro, dois esfinges como se estivessem guardando o repouso do falecido, e também um dragão. Sua imagem é especialmente vívida. A cabeça coroa o capacete e as escamas, esculpidas na pedra, são feitas com um realismo assustador, como se estivessem vivas. Antes de passarmos à parte principal da história, gostaríamos de pedir um pequeno apoio. Sua atenção e gratidão se manifestam na forma de um like e uma inscrição, que será a melhor recompensa para nós. Agradecemos pela compreensão e apoio. Durante séculos, este túmulo permaneceu praticamente despercebido. Em uma cidade cheia de obras de arte e sepultamentos ricos, era considerado apenas mais um dos muitos monumentos antigos que não atraíam atenção especial. No entanto, tudo mudou no ano de 2400, quando um grupo de pesquisadores, munidos das mais avançadas tecnologias, capazes de penetrar através dos séculos e outras camadas temporais, começou a decifrar o que estava escondido na inscrição e no epitáfio. E sua descoberta abalou toda a comunidade científica mundial. Em uma única palavra, Vlad, estava contido um universo inteiro de segredos. Este nome, este símbolo do dragão, parecia não pertencer a este lugar e nem a esta época. Eles apontavam para outra história, outro destino, oculto por séculos. Uma história escrita com sangue nos passos nevados dos Cárpatos, que de forma alguma poderia estar relacionada ao interior da Itália. Uma história sobre um príncipe cujo nome se tornou sinônimo de terror e maldade. Este era Vlad Tepes, também conhecido como Vlad, o Empalador, um homem que o povo recordou com um nome ainda mais sinistro, Drácula. Por 500 anos, seu túmulo foi procurado por toda a Romênia, em mosteiros, campos de batalha, criptas abandonadas e masmorras. Cada pista encontrada levava a um vazio sem resultados. Fontes oficiais afirmavam que ele foi morto em batalha, sua cabeça entregue como troféu ao sultão otomano e seu corpo jogado em algum lugar nas florestas da Valáquia. Mas e se essa versão for apenas uma mentira? E se o corpo de Vlad não foi destruído e foi secretamente retirado do país, na operação de resgate de patrimônio mais audaciosa já realizada na história? E se o túmulo do governante mais cruel e famoso da Europa Oriental estivesse todo esse tempo na própria Itália, no coração de seu patrimônio cultural? Isso não é apenas uma lenda, mas uma verdadeira investigação que nos leva a um túmulo capaz de mudar completamente todas as nossas concepções sobre o homem que se tornou um mito. Durante quase 5 séculos, o local de descanso final de Vlad II da Valáquia, mais conhecido como Vlad, o Empalador, permaneceu como um dos mistérios mais enigmáticos e emocionantes. Envolto tanto em fatos quanto em lendas, esse enigma despertava fascínio em estudiosos e entusiastas da história. Seu nome ecoa por toda a Europa Oriental e além, evocando imagens de justiça implacável e execuções sangrentas. Nascido em 1430 na nobre família Draculeste, Vlad viveu uma vida repleta de violência, intrigas políticas e uma luta constante pela sobrevivência. Seu reinado na Valáquia ocorreu em um período muito complicado e sangrento, quando o Império Otomano se expandia rapidamente pela Europa, ameaçando todo o mundo cristão. Durante esses anos, ele demonstrou uma incrível determinação. Ao longo dos séculos, Vlad, o Empalador, conhecido como o Conde Vampiro, foi para seu povo não apenas um líder, mas um defensor feroz, disposto a cometer os atos mais brutais para garantir a sobrevivência de sua terra e de seu povo. Sua imagem na memória popular se formou como um símbolo de resistência e força, ao mesmo tempo inspirando medo e respeito. Para os estrangeiros, especialmente os conquistadores otomanos, ele era um tirano cruel,
cujo governo estava impregnado de sangue e execuções brutais. Nas lendas e tradições populares, sua figura ficou para sempre associada a horrores sobrenaturais. E na mente de muitos, ele se tornou um símbolo de forças sombrias e terrores místicos. Quando o escritor irlandês Bram Stoker publicou seu famoso romance sobre Drácula em 1897, a imagem do Conde de Stoker foi apenas vagamente inspirada na história de Vlad, o Empalador. Esta obra literária transportou a lenda do vampiro para o sombrio reino do horror gótico, completamente desvinculando-a dos eventos reais e da vida turbulenta e sangrenta do antigo governante. Embora o romance de Stoker tenha gerado um enorme fascínio em todo o mundo, ele também enterrou o Vlad histórico sob camadas de mitos, lendas e fantasias. Ao longo dos séculos, com o aumento da popularidade da imagem literária, inúmeras expedições, escavações arqueológicas e buscas tentaram encontrar o verdadeiro local de sepultamento de Vlad, o Empalador, mas todos os seus esforços foram em vão. A ausência de provas precisas e convincentes transformou a busca em uma lenda por si só, em um enigma que continuava a intrigar as mentes de historiadores, aventureiros e arqueólogos. Essas buscas se tornaram não apenas tentativas de encontrar um corpo, mas uma verdadeira lenda, um quebra-cabeça insolúvel que permaneceu nas sombras do mistério por séculos. Apesar dos séculos de mitos e da névoa do tempo, eventos recentes deram nova vida a essas antigas buscas. Pesquisadores, baseando-se em novos dados e descobertas arqueológicas, concluíram que podem possuir provas convincentes. Eles afirmam ter descoberto uma fortaleza enigmática, que, segundo eles, é uma fortaleza esquecida e há muito desaparecida, localizada em uma antiga capela, situada em uma área remota longe dos conhecidos campos de batalha, na região da Valáquia. Esta descoberta, segundo eles, pode ser a chave para desvendar o mistério do local de descanso de um dos personagens mais infames e enigmáticos da história, Vlad, o Empalador. Mas como exatamente esses pesquisadores chegaram a essa conclusão? Para entender por que os restos de Vlad, o Empalador, poderiam estar tão longe do local onde se pensava que deveriam ser procurados, é necessário voltar aos últimos dias de sua vida, aos momentos em que seu destino foi finalmente decidido. Esses dias finais foram tão brutais e cheios de intrigas quanto toda a sua vida tumultuada. No outono de 1476, quando os ventos frios começaram a soprar nas colinas dos Cárpatos, Vlad enfrentou seu último e mais fatídico desafio. Nesse período, ele participou de uma batalha sangrenta contra as tropas do sultão otomano Mehmed II. Esta batalha foi feroz e decisiva, marcando o fim de uma era e o término de uma luta épica por poder e liberdade que Vlad defendia tão ferozmente. De acordo com crônicas históricas contemporâneas, durante esta batalha, ele foi morto. Algumas fontes sugerem que sua morte foi uma traição. Talvez seus próprios aliados ou subordinados, cansados das guerras intermináveis, poderiam tê-lo traído, escondendo-se no caos da batalha. Outros acreditam que ele foi morto em um ataque surpresa, planejado nas sombras da guerra e das intrigas. Os detalhes deste evento trágico permanecem obscuros, mas uma coisa é clara: a morte de Vlad foi seguida por um terrível troféu que chocou e horrorizou todos os que testemunharam. Sua cabeça foi cortada e enviada para a capital otomana, a cidade de Constantinopla. Lá, segundo a tradição, foi exibida publicamente. Apesar de muitos anos de buscas e numerosas expedições arqueológicas relacionadas a esta questão, as fontes históricas daquele período deixam muito poucas informações claras e inequívocas. Nenhum dos documentos existentes contém confirmações de que o local do último repouso de Vlad, o Empalador, conhecido como Vlad Drácula, foi precisamente estabelecido ou registrado em qualquer um dos locais conhecidos por ele, seja a cidade de Snagov ou outro local na região. Isso cria uma lacuna educada entre a história lendária que envolve o nome deste famoso príncipe e a verdade histórica real e verificável que poderia lançar luz sobre seu destino. Durante muitas décadas, arqueólogos e pesquisadores que estudam esta época realizaram escavações sistemáticas e meticulosas no antigo mosteiro de Snagov,
na esperança de encontrar provas reais, como ossos, artefatos ou inscrições, que pudessem confirmar ou refutar a hipótese de que Vlad foi enterrado lá. No entanto, todos esses esforços foram infrutíferos, e os resultados das escavações foram mais decepcionantes do que convincentes. Eles apenas aumentaram o mistério, sem oferecer nada mais definitivo. Além disso, durante os trabalhos surgiram novos rumores e suposições sobre possíveis outros locais espalhados por toda uma região. Eram fortalezas fortificadas, igrejas antigas e mansões abandonadas, escondidas no tempo e na memória. Cada um desses locais supostos tinha suas próprias tradições e lendas, muitas vezes cheias de insinuações misteriosas e ambiguidades. Alguns acreditavam que o local de descanso final de Vlad foi intencionalmente escondido para proteger seus restos de profanação ou vandalismo, enquanto outros achavam que as convulsões políticas, guerras e conflitos que assolaram a região em diferentes épocas poderiam ter destruído ou ocultado seu túmulo, tornando-o inacessível para os pesquisadores modernos. Com o tempo, o legado de Vlad Tepes se transformou em uma complexa mistura de fatos e mitos, e seus restos físicos reais praticamente desapareceram ou foram destruídos pelo tempo e pelas circunstâncias. No entanto, com o desenvolvimento de novos métodos arqueológicos, o surgimento de tecnologias forenses modernas e um renovado senso de propósito e persistência, o véu do mistério está lentamente, mas seguramente, começando a se levantar. Em descobertas recentes, foi encontrada uma antiga tumba que se destaca por inscrições enigmáticas e raros símbolos medievais. Esta descoberta, sem dúvida, oferece aos historiadores e pesquisadores a chance mais confiável até hoje de finalmente encontrar a resposta para a pergunta que atormentou gerações. Onde realmente repousa o famoso Vlad Tepes? A primeira tentativa de descobrir seu túmulo ocorreu há quase 100 anos e foi um marco importante nas tentativas de desvendar este antigo mistério. No distante ano de 91 do século XX, uma equipe de arqueólogos romenos iniciou escavações, esperando que esta fosse a descoberta fatídica que confirmaria o verdadeiro local de descanso de Vlad, o segundo, conhecido como Vlad Tepes. Sua principal atenção estava focada no antigo mosteiro de Snagov, um local sobre o qual há muito circulavam lendas e rumores de que era sob sua terra sagrada que o túmulo do príncipe estava escondido. O próprio mosteiro, com suas paredes de pedra desgastadas pelo tempo, antigos claustros e pátio interno, carregava as marcas de uma história secular, cheia de lendas e reverência. Quando os arqueólogos cuidadosamente removiam camadas de terra e pedra para chegar aos possíveis tesouros, suas expectativas tornavam-se cada vez mais tensas. No ar pairava uma pesada atmosfera de expectativa, pois o sucesso significaria não apenas a revelação do mistério, mas também a confirmação final das lendas. Se os restos de Vlad fossem encontrados ali, isso seria o maior evento arqueológico que poria fim a séculos de dúvidas e suposições. No entanto, infelizmente, todas as escavações terminaram em decepção. Em vez do esperado túmulo contendo os restos do famoso príncipe, os arqueólogos encontraram apenas ossos de animais, restos incompreensíveis de criaturas desconhecidas e, o mais surpreendente, um macaco. Alguns cientistas, aceitando a realidade de que os vestígios de Vlad Tepes talvez permaneçam para sempre ocultos nas profundezas da floresta de Snagov, ainda não conseguiam se livrar da sensação de que havia algo mais nisso. Para eles, a ausência de provas diretas tornava-se mais um desafio do que um motivo para desistir da busca. Eles viam nisso uma pista enigmática que poderia apontar para outros horizontes mais misteriosos. E se, por exemplo, os restos do príncipe não repousassem na Romênia? E se as concepções dominantes por séculos sobre o local de seu sepultamento estivessem erradas e o verdadeiro local de seu túmulo estivesse escondido dos olhos há muitos séculos? No início, essa ideia parecia inacreditável, quase inaceitável para o orgulho nacional e a história, que durante séculos foram moldados por palavras e lendas. A percepção de que o túmulo de Vlad Tepes poderia estar em algum lugar distante das fronteiras nativas parecia quase uma traição, um pensamento estranho que poderia abalar a narrativa histórica estabelecida.
Mas com o passar do tempo, quando a decepção das buscas infrutíferas em Snagov começou a diminuir, e a curiosidade e a persistência se fortaleceram cada vez mais, alguns pesquisadores decidiram expandir os limites de suas buscas. Eles começaram a considerar a possibilidade de que o local de sepultamento do príncipe estivesse além dos Cárpatos, em uma parte mais ampla da Europa, em regiões que antes pareciam improváveis. A pista que finalmente os levou a Nápoles foi composta de sussurros silenciosos, histórias esquecidas e frágeis fios de lendas que não podiam ser facilmente refutados. No centro dessa narrativa crescente estava uma figura que por muito tempo permaneceu nas sombras da história: Maria Balcha, a suposta filha ilegítima de Vlad Tepes. De acordo com fontes medievais dispersas, seu destino estava ligado à fuga da confusão que tomou suas terras natais na época em que, após a morte violenta de Vlad, sua vida mudou para sempre. Em busca de refúgio e proteção, ela partiu para longe de sua terra natal, na esperança de se esconder em terras seguras, onde seu legado não pudesse lhe causar dano. A Itália tornou-se seu refúgio, um país que a acolheu como sua, onde a família Ferila, uma linhagem nobre e respeitada com raízes profundas em Nápoles, a tomou sob sua proteção. Não foi apenas uma adoção comum, mas sim um ato de proteção, cuidadosamente calculado e planejado. Uma tentativa de proteger tanto a jovem quanto sua preciosa carga, os restos do próprio Vlad II. Segundo a hipótese, Maria trouxe para a Itália os ossos de seu pai, na esperança de mantê-los seguros, para protegê-los de uma possível profanação que poderia ameaçá-los na instável e assolada pela Guerra Valáquia. Durante décadas, os historiadores rejeitaram essa história como um mito ou lenda, gerada por fantasias românticas sobre Vlad Tepes, que não encontravam confirmação em documentos. Eles a consideravam uma bela história, nada mais do que fruto da imaginação. No entanto, à medida que o século XX ganhava força, um grupo de pesquisadores determinados começou a revisitar os arquivos, examinando manuscritos empoeirados, registros de casamento e árvores genealógicas. Descobriram nas páginas amareladas dos documentos privados da família Ferila inúmeras discrepâncias, menções estranhas e nomes que não coincidiam com a versão oficial dos eventos. Entre eles, destacava-se a família Turbolo, proprietários de uma pequena capela privada, situada em um complexo eclesiástico rico e ornamentado, a Igreja de Santa Maria la Nova, em Nápoles. Este pequeno detalhe poderia facilmente passar despercebido, mas foi ele que acendeu a centelha de interesse nos pesquisadores. Frequentemente mencionada em conexão com a família Ferila, também aparecia em documentos relacionados a Maria Balcha. Poderia esta capela esconder algo mais do que apenas um local de culto? Poderia estar ligada a segredos entrelaçados com uma das cada restauração realizada na antiga igreja deixava sua marca, sobrepondo novas camadas de patrimônio histórico em suas paredes. Como resultado, a aparência arquitetônica deste local sagrado tornou-se uma combinação de estilos diversos, desde o gótico e renascentista até o esplendor barroco. Todas essas épocas, como artistas, adicionaram seus traços, criando uma imagem única e complexa, chamada popularmente de Belém. Dentro deste espaço tranquilo e silencioso, onde parece que o tempo desacelera, estão os claustros, corredores monásticos isolados, repletos de silêncio e reflexão. Entre eles, destaca-se uma em particular, a Capela Turbolo, oculta dos olhos da maioria dos visitantes, mas cheia de mistérios e enigmas. Este é um lugar onde mármore e pedra parecem sussurrar sobre eventos antigos, sobre pessoas cujos destinos se entrelaçaram com a história da igreja. A Capela Turbolo não é apenas uma construção arquitetônica. Nela está escondido um túmulo, criado com a mais alta maestria, e cada um de seus elementos esconde um profundo significado, ligado à história e lendas. Encomendada por uma poderosa família napolitana, famosa por sua influência e riqueza, tornou-se um símbolo de status e poder. No centro da composição está um túmulo esculpido com precisão surpreendente e atenção aos detalhes. Sua fachada é adornada com um capacete de cavaleiro finamente esculpido, encimado pela imagem de uma cabeça de dragão.
Esta imagem parece viva. Suas mandíbulas ferozes e crista escamosa parecem respirar na pedra, conferindo à composição uma força e expressividade especiais. Este símbolo não é acidental. Historiadores e pesquisadores da Idade Média estão convencidos de que está intimamente ligado à Ordem do Dragão, uma sociedade de cavaleiros fundada no início do século X pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Sigismundo. A principal tarefa desta ordem era proteger a Europa cristã da ameaça proveniente do Império Otomano e lutar contra os conquistadores muçulmanos. Esta guerra, na qual cavaleiros e militares participaram, em grande parte definiu o cenário político e militar daquela época. Vlad II Dracul, pai do famoso Vlad Repes, mais conhecido como Vlad Drácula, foi um dos cavaleiros consagrados desta ordem. Seu apelido, Drácula, que em romeno significa filho do dragão, tornou-se um símbolo de sua ligação com uma linha lendária antiga. Este nome, assim como a imagem de um capacete com um dragão na tumba, não é apenas uma decoração, mas uma referência heráldica à sua herança. Ele destaca a conexão com a história guerreira e sangrenta da família, forjada em batalhas e combates. À direita e à esquerda da tumba estão duas estátuas que lembram enigmáticos esfinges, figuras imponentes e misteriosas, cuja origem e significado foram por muito tempo objeto de debate entre estudiosos. Ao contrário das figuras religiosas mais comuns encontradas no interior da igreja, estas estátuas emanam uma aura de mistério e parecem ter vindo de outro mundo, sugerindo uma ligação com culturas externas, possivelmente além de Nápoles. Um dos que se dedicaram ao estudo dessas figuras enigmáticas foi o respeitado historiador Rafael Gleny, especialista em relações balcânico-europeias. Ele afirmava que essas estátuas não são meramente decorativas, mas sim guardiãs simbólicas, protegendo a tumba e ligando-a a mitos e lendas antigas. Segundo Gleny, as figuras servem como símbolos que criam uma presença protetora, unindo o sepultado a imagens míticas características dos antigos povos e culturas balcânicas. Esses símbolos refletem um cruzamento de culturas, onde se encontram elementos da cavalaria cristã e heranças enigmáticas, muitas vezes dilaceradas pela guerra da Europa Oriental. Em sua totalidade, eles formam um complexo. Utilizando os mais avançados avanços em fotografia, os especialistas aplicaram tecnologias modernas de escaneamento e realizaram uma análise linguística profunda para entender o significado das imagens que adornavam a antiga tumba. Essas imagens foram desgastadas pelo tempo, seus detalhes esculpidos parcialmente apagados e as inscrições mal discerníveis. Foi graças ao trabalho árduo e meticuloso que combinou técnica científica com expertise filológica que os pesquisadores conseguiram fazer uma descoberta muito importante. Durante o estudo minucioso e a decodificação das partes perdidas das inscrições, a equipe descobriu que entre os símbolos desbotados estava oculto um texto cifrado, uma mensagem que foi deliberadamente escondida para que seu significado permanecesse inacessível àqueles que olhassem para essas imagens de forma casual ou superficial. Esta mensagem foi criada com o objetivo de preservar um segredo, possivelmente para ser compreendido apenas por iniciados ou aqueles que possuíam conhecimentos especiais. Após vários meses de trabalho diligente, voltado para a restauração das letras e símbolos perdidos, surgiram na superfície duas palavras que se destacavam de forma particularmente clara. A primeira delas é o nome Vlad, e a segunda, Balcãs. Essas palavras chamaram a atenção especial dos pesquisadores, pois foneticamente a palavra, muito semelhante a Vlad, aparece na escrita medieval e poderia ser uma variante ou abreviação deste nome. A palavra Balcãs, por sua vez, era uma referência direta à região geográfica, uma área montanhosa no sudeste da Europa, onde governou um dos mais famosos e enigmáticos governantes, Vlad Tepes. Esta região era historicamente conhecida por sua feroz resistência à expansão otomana, e o nome de Vlad foi repetidamente associado a lendas sobre sua crueldade e poder. Para os estudiosos, essas coincidências não foram acidentais,
e eles viram nelas uma confirmação da hipótese de que a pessoa enterrada nesta tumba poderia ser Vlad ou alguém relacionado a ele. Possivelmente Vlad II, mais conhecido como Vlad, o Empalador. No entanto, quando a equipe preparou suas conclusões para publicação em revistas científicas e as apresentou em conferências internacionais, sua hipótese foi recebida com ceticismo por parte dos colegas. Os principais historiadores e arqueólogos que estudam a época em que viveu o suposto dono da tumba rejeitaram essa teoria como muito especulativa e sem provas diretas. Eles lembraram que nos arquivos faltam documentos ou qualquer evidência clara que ligue os restos ou inscrições encontrados a Vlad, o Empalador. Além disso, a ideia de que o túmulo de Vlad, o lendário governante que, segundo a tradição, morreu na distante Valáquia e foi enterrado em outro lugar, de repente se encontrasse longe de sua terra natal e localizado em uma capela em Nápoles, parecia quase inacreditável e desafiava as concepções estabelecidas sobre seu destino. Essa hipótese parecia tão ousada e incomum que muitos estudiosos a encararam com grande ceticismo. No entanto, o trabalho da equipe de Turim abriu uma nova página no estudo de uma das tumbas antigas mais enigmáticas e difíceis de localizar. Suas descobertas geraram uma onda de novas discussões, interesse e debates entre especialistas e entusiastas da história. Na capela escura e antiga, escondida sob séculos de alvenaria de pedra e revestimentos de mármore, estavam pistas que poderiam indicar que a figura, outrora aterrorizante e temida por todo o continente europeu, poderia estar longe de sua terra natal. Talvez ela descanse em silêncio em outra região, a milhares de quilômetros de onde sua lenda nasceu. A enigmática epígrafe, na qual os nomes Vlad e Balkans eram mencionados claramente, permaneceu para sempre como um testemunho de que a história ainda não foi completamente revelada, e seus segredos aguardam seu momento. Essas pistas, como um sussurro silencioso do passado, permaneceram quase despercebidas e ignoradas por quase 10 anos. Elas foram esquecidas e desconsideradas até que ocorreu seu súbito e surpreendente avanço. A conexão com Nápoles, que anteriormente este breve, quase imperceptível comentário, proferido em um estilo característico que poderia pertencer a um apresentador popular, inesperadamente provocou uma tempestade de interesse, como um incêndio florestal que consumiu toda a audiência. Muitos ouvintes, muitos dos quais anteriormente desconheciam a história sombria de um homem chamado Vlad, de repente se viram envolvidos em um relato misterioso e enigmático. Este caso tornou-se motivo de discussões animadas e debates em várias redes sociais, em fóruns dedicados à história, bem como em círculos científicos e acadêmicos. O que antes parecia um tema distante e insignificante, agora se transformou em uma questão global para discussão e pesquisa. Entusiastas, céticos, cientistas profissionais e pesquisadores, todos se aprofundaram no estudo de textos antigos e esquecidos e novas descobertas arqueológicas para entender. Será que o famoso, ou, melhor dizendo, infame Vlad, o Empalador, poderia estar escondido em algum lugar nas profundezas da cidade italiana de Nápoles, longe de suas terras natais? No 25º ano do século XXI, inspirados por esse novo interesse e armados com as mais modernas tecnologias, uma equipe interdisciplinar de especialistas, arqueólogos, historiadores e peritos forenses, voltou à capela de Turbolo. Eles estavam equipados com os mais recentes sistemas de georradar e dispositivos de visualização multiespectral, capazes de revelar segredos enterrados sob séculos de pedra, argamassa e tempo. Era uma missão que prometia desafiar opiniões e suposições há muito estabelecidas. Os resultados foram surpreendentes e impressionantes. Através do piso de mármore da capela, foi realizada uma varredura, e, segundo os especialistas, foi possível descobrir uma câmara interna anteriormente oculta, que não estava registrada em nenhum dos arquivos ou documentos eclesiásticos existentes. Era, na verdade, uma fortaleza selada que permaneceu invisível aos olhos por séculos, possivelmente por design de seus criadores. Quando a equipe de arqueólogos teve a oportunidade de entrar nesta câmara oculta,
A atmosfera foi preenchida com uma sensação de expectativa e importância histórica. Na iluminação tênue emanada de seus modernos dispositivos, fragmentos de um antigo caixão foram descobertos. Sua estrutura de madeira há muito se desintegrou, deixando apenas vestígios e restos indistintos. Entre os escombros, encontraram um tecido rico em cores, que, apesar dos séculos, manteve tons vibrantes, indicando o alto status e riqueza do falecido. Ao redor, havia peças metálicas, muitas das quais estavam cobertas de ferrugem, mas mantinham suas formas e habilidade artesanal. Talvez fossem restos de fechos decorativos ou fixações que adornavam o caixão. Mas a descoberta mais importante e emocionante foi uma pequena placa de chumbo, desbotada pelo tempo, mas com a inscrição clara, Vlad e Balkans, repetida na fachada do túmulo externo. Esta descoberta foi uma verdadeira revelação para os pesquisadores. Era mais do que uma mera coincidência ou acaso. Esta placa tornou-se um testemunho silencioso, ligando dois lugares, confirmando que aqui repousa um homem chamado Vlad, ligado aos Balkans. Um dos estudiosos, especialista em epigrafia medieval, inclinou-se mais perto e, olhando para o artefato, exclamou: "É impressionante." Essas palavras expressaram o espanto geral de toda a equipe, pois a descoberta não apenas confirmou a teoria sobre a ligação deste local com Nápoles, mas também abriu novos horizontes para a compreensão da história. Ela revelou segredos ocultos por séculos sobre a preservação e a proteção deliberada dos restos mortais. A câmara dentro da capela e seu conteúdo testemunhavam que alguém se esforçou especialmente para esconder esses restos, talvez para protegê-los dos olhares curiosos dos habitantes locais ou de invasores estrangeiros. A ausência de quaisquer menções ou registros sobre os movimentos dessa pessoa ou de seus restos nos documentos otomanos apenas reforçava essa hipótese e a tornava ainda mais enigmática. Parecia que a história da viagem secreta de Maria Bolchi, uma mulher que se atreveu a um ato incrível, transportar os restos de seu pai através das fronteiras, para protegê-los da força destrutiva do tempo e de possíveis conflitos, havia desaparecido intencionalmente da narrativa histórica comum. Este avanço no estudo do passado não apenas alterou a percepção sobre o destino do último refúgio de Vlad Tepes, mas também abriu aos pesquisadores a tentadora possibilidade de ver quais medidas as pessoas tomavam para preservar o legado dessa figura enigmática e tão controversa. Foi uma descoberta que provocou uma resposta viva, muito além das paredes de mármore da capela em Turbolo, onde foi encontrada, e conseguiu reviver lendas esquecidas que envolviam por séculos a imagem desse personagem histórico. Fez pensar sobre o que realmente sabemos sobre Vlad Tepes e ofereceu uma nova perspectiva sobre seu destino e lugar na história. Se os resultados da descoberta napolitana resistirem ao rigoroso escrutínio dos métodos científicos e históricos, suas consequências podem ser verdadeiramente revolucionárias. Por muito tempo, a história da morte de Vlad Tepes parecia bastante clara e, apesar de sua brutalidade, parecia enraizada nos relatos habituais. De acordo com essas versões, o príncipe impiedoso foi morto em batalha, decapitado pelos inimigos, e sua cabeça foi levada como um terrível troféu pelas ruas de Constantinopla. O corpo, segundo essas informações, foi deixado para apodrecer nas florestas selvagens da Romênia. Tais relatos, fixados nos livros didáticos e transmitidos de geração em geração, nas lendas populares, pintavam Vlad como uma figura fria, cruel e isolada, cujos últimos momentos foram impregnados de humilhação e esquecimento. No entanto, novas evidências reveladas na modesta capela em Nápoles começam a ameaçar destruir completamente essa versão amplamente difundida dos eventos. Em seu lugar, surge uma história mais complexa e politicamente carregada, na qual a morte de Vlad aparece não como a morte acidental de um guerreiro desprezado, mas como o resultado de um sistema complexo de intrigas diplomáticas e estratégias familiares. A presença de inscrições ligando o túmulo ao nome de Vlad, bem como artefatos que claramente mostram conexões com famílias nobres e manifestações de respeito, indicam que seu sepultamento foi destinado a ser uma homenagem e não uma desonra. Isso, por sua vez,
implica a existência de uma narrativa oculta de lealdade e proteção, de uma missão secreta de seus aliados mais próximos ou descendentes, cuja tarefa era preservar a memória e o legado de Vlad em um país estrangeiro, apesar de todas as antipatias externas e intrigas políticas. As conexões históricas entre os Balcãs e a Itália, no final da Idade Média, eram frequentemente tensas, repletas de conflitos e desconfiança. No entanto, esta descoberta pode lançar luz sobre uma página surpreendente de sua interação, mostrando que entre eles existiam relações mais complexas e menos óbvias, alianças e respeito mútuo que cruzavam fronteiras e culturas. Além disso, ela pode mudar a visão estabelecida sobre Vlad, transformando-o de um líder militar regional em uma figura cujo impacto e significado se estenderam muito além da Valáquia, abrangendo toda a Europa. Sua jornada póstuma através de Nápoles conecta os Balcãs ao espaço político e cultural do Mediterrâneo do século XV. Uma era de mudanças, tumultos e lutas pelo poder. Este contexto amplo adiciona profundidade ao nosso entendimento de Vlad. Ele se apresenta não apenas como um feroz defensor de sua pátria, mas também como uma personalidade cuja morte foi uma parte cuidadosamente planejada de uma complexa rede de jogos políticos europeus. Assim, a história se transforma de um conto de morte e desonra em uma narrativa de legado e memória, de como a história preserva ou apaga seus heróis mais formidáveis. Ao mesmo tempo, apesar de todas as novas descobertas e suposições, a trama permanece inacabada, equilibrando-se entre conjecturas e fatos confirmados, despertando cada vez mais interesse e desejo de descobrir a verdade. A tumba selada continua a guardar silêncio, como um guardião silencioso, protegendo segredos que ainda não foram revelados. Ela permanece imóvel, como um lembrete dos mistérios do passado que aguardam seu momento para serem desvendados. O próximo passo importante na pesquisa será a análise de DNA, um processo que desponta no horizonte e promete confirmar ou refutar as teorias mais ousadas propostas por arqueólogos e historiadores nos últimos anos. Este método, embora muito promissor, está associado a inúmeras dificuldades e complexidades que exigem paciência e precisão. Em primeiro lugar, estabelecer a linhagem de Vlad para comparação com amostras de DNA é uma tarefa desafiadora. Ela envolve a busca por descendentes vivos, o que pode ser uma tarefa complicada, bem como o trabalho com registros históricos, que muitas vezes são fragmentados, danificados ou controversos entre os estudiosos. Além disso, a extração de DNA viável de restos mortais que permaneceram por séculos e foram expostos aos efeitos do tempo é um processo extremamente complexo e delicado, exigindo alta qualificação e tecnologias especiais. Os céticos não escondem suas preocupações, lembrando que, sem provas genéticas convincentes, a teoria sobre a ligação deste túmulo com Vlad Tepes permanece apenas uma hipótese, pendendo entre a esperança e a realidade. A comunidade científica insiste em testes rigorosos e cuidadosos para evitar o risco de conclusões precipitadas e interpretações históricas inadequadas. No entanto, mesmo sem resultados finais da análise de DNA, não se pode subestimar a força simbólica desta descoberta. A importância do achado se manifesta não apenas nos aspectos científicos, mas também nos detalhes que complementam o quadro geral, nas inscrições nas paredes do túmulo, no estilo de sua decoração e nos artefatos encontrados dentro. Tudo isso cria um argumento convincente que desafia as concepções há muito estabelecidas sobre o destino e a personalidade de Vlad Tepes. Para muitos historiadores e entusiastas da antiguidade, isso já é suficiente para começar a repensar a morte e o legado deste homem enigmático. Não menos importante é o fato de que tal descoberta reacendeu o interesse pela figura de Vlad Tepes, outrora amplamente conhecido como o sanguinário inspirador do lendário vampiro Drácula. Agora ele se apresenta como uma figura cuja vida e morte incitam a uma investigação mais profunda e abrangente sobre questões de poder, lealdade e memória na Europa medieval. Se a análise de DNA confirmar sua identidade, a história que se revelará será muito mais estranha
e cheia de nuances do que quaisquer lendas sobre vampiros. Ela contará sobre um homem que, mesmo após sua morte, permaneceu um participante ativo de intrigas políticas e familiares traiçoeiras. Um homem cujo legado foi cuidadosamente guardado e transmitido através das fronteiras, como evidenciado por inúmeras tradições e documentos históricos. Seu último refúgio permaneceu oculto dos olhos curiosos por séculos, tornando seu destino ainda mais misterioso e intrigante. A verdade, ao que parece, às vezes é mais cativante do que a ficção. Se os resultados da análise de DNA provarem que este túmulo realmente pertence a Vlad Tepes, os livros de história terão que ser reescritos e a percepção de sua vida revisada. E talvez a verdade se revele ainda mais surpreendente e chocante do que a lenda que se formou sobre ele. E você, o que acha? Será que Vlad realmente se escondeu na Itália todos esses anos? Quais versões lhe parecem mais plausíveis? Compartilhe seus pensamentos e suposições nos comentários. Um enorme obrigado a todos que acompanharam esta história até o fim. Seu apoio, seus comentários e sua atividade são muito importantes para nós. Não se esqueça da necessidade de acompanhar atentamente os novos episódios. Isso o ajudará a se manter atualizado com as últimas notícias e a não perder nossos novos materiais.